Amados irmãos, nós estamos novamente compartilhando a palavra do Senhor para a edificação, para a coragem, para a renovação da nossa fé, né, e fortalecimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida e ainda continuará fazendo, né, usando as Escrituras Sagradas para isso. Somos gratos por podermos compartilhar esta rica palavra do Senhor com todos os irmãos. E hoje nós queremos falar sobre triunfo. Sim, calma, nós vamos vencer. Sim, ou venceremos aqui em terra, ou venceremos chegando nos céus. Né? Para o cristão não existe maneira de perder as coisas. Deus tudo tem um propósito, Deus tudo tem uma lição. Deus em tudo tem uma maneira de demonstrar o seu amor por nós. Romanos capítulo 8 fala exatamente sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre os triunfos que Deus nos dá nas lutas da vida, nos problemas particulares, íntimos e nos problemas externos, como que Deus nos ampara, como que Deus cuida de nós. Então vamos lá para o primeiro texto. Deus nos livra ou está sobre nós e nos dará vitórias sobre as más influências humanas. Deus nos livra e nos dá vitória contra as influências humanas. O texto é do Salmo 44, versículo 5, que diz assim: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Olha só, com o teu auxílio, tá? E em teu nome. Quando nós somos auxiliados pelo amado Deus, nós vencemos em nome dele, representando ao Senhor, nós somos vitoriosos. Mais um texto, Lucas capítulo 10, versículo 19. Deus nos dá triunfo sobre as forças malignas espirituais. Deus nos dá triunfo contra as forças malignas espirituais. Lucas 10, 19. E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O outro texto que podemos usar é o texto da primeira carta escrita por João, capítulo 5, versículo 18, que diz que aquele que nasceu de Cristo não vive em pecado, né? Não tem prazer ao pecar. O aquele está com letra minúscula, nós. Daí diz, pois aquele com letra maiúscula, Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. O diabo nos assusta, o diabo nos tenta, às vezes até consegue nos derrubar, mas jamais será vitorioso contra a nossa alma, porque a nossa alma está nas mãos do Senhor Jesus, que quando o diabo vence uma jornada, uma tentação dele e nós caímos, o Senhor imediatamente nos levanta, nos dá a vitória sobre aquela queda. Nós não perdemos, não caímos da graça, não perdemos a graça, ficamos tristes, é claro, e não devemos, e devemos lutar contra, mas quando caímos, vem o arrependimento, e Deus nos corrige, porque Ele só corrige a quem Ele ama. Vejamos um outro texto, está em Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Deus nos dá vitória sobre as severas aflições. Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vitoriosos, vitoriosos contra os homens, vitoriosos contra as forças malignas espirituais, vitoriosos contra as aflições. Primeira carta de João 5, versículo 4, fala que nós seremos vitoriosos contra as atrações do mundo, a sedução do mundo, e diz assim, primeira carta de João 5, 4.
porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus nos dá, Deus amplia, Deus cuida da nossa fé, Deus nos ampara, enfim, é Ele que deu a primeira fé no nosso coração, é Ele que alimenta a fé através do estudo da palavra, da oração, através da comunhão entre os santos. Não presencial por enquanto, né? Mas nós estamos em comunhão. Eu falando e mais irmãos ouvindo, compartilhando, isto é a comunhão. E Deus nos dá a vitória, Deus aumenta a nossa fé, né, para vencermos o mundo. E por fim, o último texto de hoje está curtinho, mas o último texto de hoje fala sobre vitória sobre os poderes satânicos. Sim, vitória sobre, né, os poderes malignos espirituais e agora dos poderes satânicos. Apocalipse 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. O abismo, o mar de vidro mesclado de fogo, o inferno, a besta sendo colocada lá e os salvos por Deus pisando este mar de vidro. E os resgatados das trevas para a luz, os filhos de Deus, aqueles que se dobraram diante da cruz, ensanguentada mas vazia, aqueles que acreditam que a sepultura foi aberta pelo poder de Deus ao ressuscitar Jesus Cristo. Vitórias. As vitórias só vêm porque existem lutas. E as lutas são ferrenhas. E Deus prometeu que ele seria pavês e escudos. Pavês eram aqueles escudos grandes que protegiam a altura do soldado todo. E escudo já era algo menor, mais fácil de carregar. Deus é a nossa proteção, como nós vimos no vídeo de ontem. Ele nos guarda em triunfos. Os triunfos vêm depois de árduas lutas, onde pensamos que vamos afundar, vamos morrer nessas lutas, nessas tentações. Mas depois da tempestade vem a bonança, porque Ele não deixou de estar no barco, que é a nossa vida. Depois da tempestade, e durante a tempestade, melhor dizendo, Ele se levanta e acalma o mar, acalma aquilo que tenta nos derrubar a paciência. Santo Deus, como somos agradecidos pelo Teu amor por nós. O Teu amor é imenso, o Teu amor é profundo. Somos gratos pelas vitórias que o Senhor nos dá contra os inimigos, contra as inclinações da carne para a malignidade, para cometermos pecados. Somos gratos porque o Senhor nos dá vitória contra todas as aflições. Somos gratos porque no final de toda a história o Senhor nos dará vitória contra Satanás, fazendo com que os salvos pisem no mar de vidro mesclado de fogo, onde a besta e os seus servos estarão aprisionados para todo sempre. Somos gratos porque as vitórias nesta vida não dependem de nós, mas dependem do Senhor, que está ao nosso lado, nos guardando, nos dando promessas, nos corrigindo. Gratos, ó Deus, por sermos teus filhos e teus filhos amados. Fortaleça, Senhor, a vida de cada um de nós, para podermos brilhar a tua luz e levar outras pessoas ao conhecimento de Jesus. Em nome, por amor de Cristo amado nosso. Amém. Grande abraço, queridos, a todos. Estejamos prontos para as batalhas e para as vitórias.